Olá, E, agora e sim, aí, né? Alisson? Tudo bem? Foi? Tudo bem? Olha, deu um problema, eu tentei te chamar pelo aplicativo do computador e não deu certo. Aí eu mudei pro celular e Ah, apareceu. entendi. Tem Agora uma sim. limitação, acho, no computador, infelizmente, mas não tem problema, vamos Pode lá. ser. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tu me ouve bem? Sim, sim. Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Oi, Eduarda. Oi, oi. Olha, o nosso grupo tá aqui em peso, hein? Te prestigiando, Alisson. Ah, é? Quem é que tá aí que eu não vi? Carmen tá aqui, Nath tá aqui, Jaqueline tá aqui. Ó, deixa eu ver quem mais. Tem uma galera aqui do grupo, Que beleza, hein? Não puderam não tirar até é? quinta. Então, Alisson, estava te apresentando, né? Uhum. É, o Alisson faz parte do grupo de apoio sem transtorno, como eu falei, gente. Ele participou do quadro do Fantástico, o último quadro novo do Dr. Drauzio Varela sobre ansiedade, parada obrigatória. E aí, no domingo retrasado, o Alisson apareceu, mas eu acho, né, Alisson, ficou faltando Uhum. bastante informação, por É, conta, lógico, do pouco tempo, né, da edição e tal. E aí o Alisson tá aqui pra gente bater mais um papo, tirar dúvidas. Ele tem. Não, Alisson, eu prefiro que você se apresente. claro, Se apresenta pra gente, por favor, e conta um pouquinho da sua história com a questão da ansiedade. tranquilo. Bom, começando pelo básico, então, meu nome é Alisson Reis, tenho 32 anos, sou gerente de projetos, trabalho na área de TI. Sou casado, moro sozinho faz uns. Não mais sozinho, há um ano atrás, desde que eu me juntei com a minha esposa, né? Mas enfim. Tenho um gato, o qual tomou conta do meu Instagram, do meu Facebook todo, eu só posto coisa dele, tá? Basicamente, eu tenho Instagram por causa dele. Inclusive, daqui a pouco ele aparece na live aqui, como de costume, né? Ah, ele é uma presença ilustre das nossas reuniões. Ah, minha empresa inteira conhece ele, todo mundo sabe que eu tenho, no mundo inteiro praticamente. Mas enfim, em relação à ansiedade, mais especificamente, assim, ó, eu sempre fui um cara ansioso, tá? Desde pequeno, inclusive, sempre tive picos de ansiedade. É algo bem de família mesmo, meu pai teve, a minha avó teve, a minha irmã teve, então tá na família essa predisposição a gente ser ansioso, né? Uhum. Em relação à crise de pânico, que eu acho que é um estágio mais avançado da ansiedade, assim, eu também tive ao longo da vida de maneira bem isolada crise de pânico. Eu lembro de ter tido uma bem pequeno, assim, com menos de 10 anos, tá? Não me recordo por quê, mas eu lembro que eu tive, eu só identifiquei que era uma crise de pânico hoje em dia, que eu entendo o que é uma crise, né? Tive outra na adolescência, se eu não me engano, acho que quando meus pais estão se separando, eu tive uma, até embasado novamente, mas eu tive, tá? Uhum. Depois eu tive outra lá pelos meus 20 e poucos anos, no meio da aula, quando eu estava me mudando para meu apartamento e estava gastando muito dinheiro e era muito estresse, era muita correria, e para mim era tudo muito novo, tive uma crise também, certo? Mas sempre foram crises isoladas, certo? Eu tinha crise, ok, eu melhorava, mas no dia seguinte eu já não tinha mais medo de ter crise de novo, então nunca se instalou um transtorno, tá? Porém, ano passado eu tive um problema pessoal bem sério aqui em casa, tive um alagamento assim no meu apartamento, alagou todo o meu apartamento, assim, eu não estava em casa, eu recebi um telefonema do síndico. Voltei para casa, Uhum. estava tudo alagado, completamente alagado, certo? E aí, fora o estresse de ver meu apartamento naquela situação, no dia seguinte eu descobri que o elevador tinha estragado, porque a água escorreu por baixo da porta, para dentro do fosso e queimou o elevador. Então eu descobri que eu tinha um custo muito maior. Mas sem entrar muito no mérito dos capítulos seguintes dessa história aí, isso me gerou tanto estresse, além do estrago em si, mais o custo que isso me gerou, que nos meses seguintes eu comecei a me sentir meio estranho. E tive um dia do nada, acho que uns 2 meses depois disso, uma crise dentro do shopping. Que é o que eu conto no Fantástico lá, que isso apareceu, né? Eu tava caminhando no shopping, bem tranquilo. Naquele dia eu não tava pensando nisso, certo? E aí eu comecei a me sentir mal, todos aqueles sintomas característicos, taquicardia, sudorese, aquela sensação estranha de perigo, certo? Sensação de morte que muita Uhum. gente sente, né? E aí Uhum. comecei a ficar desesperado dentro do shopping, lá o shopping estava cheio de gente e percebi que algumas pessoas perceberam que eu estava estranho, sabe? Eu não fui muito espalhafatoso nem nada, mas como me pegou de surpresa, assim, eu acho que eu reagi e as pessoas viram, né, logicamente. E aí eu fugi, né, saí do shopping meio que correndo, assim, entrei no meu carro, voltei para casa e acho que apaguei por umas 2, 3 horas, assim, caí de cansaço, assim, sabe? E aí no dia seguinte eu acordei muito preocupado, pensando, bah, o que foi isso? E eu não lembrava que era uma crise de pânico, porque fazia muito tempo que eu não tinha alguma, né?
E aí mandei uma mensagem para minha psicóloga, mandei um áudio para ela, expliquei o que aconteceu, e ela disse, foi uma crise de pânico, provavelmente está ligada ao estresse que tu está tendo enfim, com o teu apartamento nos últimos meses, mas fica tranquilo que aconteceu, a vida que segue, né? Mas no dia seguinte eu Uhum. tentei sair de novo e passei mal de novo. Me senti muito mal de novo. E comecei a associar que eu sempre tinha os sintomas de pânico, de ansiedade muito alta, sempre que eu estava em locais muito cheios de gente, em locais fechados, certo? Que foi onde Uhum. começou dessa vez, foi dentro do shopping, né? Mas aí continuei tentando levar a vida, eu morava sozinho na época, eu tinha que ir no supermercado fazer compras, eu ia na academia, que também tinha bastante gente, eu ia para minha empresa, que também tinha bastante gente, mas sempre que eu ia, eu me sentia mal. Nem sempre eu tinha uma crise, mas eu sempre me sentia mal, sentia uma pressão, dificuldade de respirar, tontura, Uhum. entende? Assim, ó, são vários sintomas que a gente pode ter pré-crise, né? São vários sintomas Sim. mesmo, tá? Eu acho que eu devo ter experimentado todos eles uma vez, pelo menos, ao longo dos meses seguintes, né? Então eu comecei a pensar, bom, vou voltar a fazer terapia, porque eu preciso, tem alguma coisa errada, eu não sabia o que era, eu não tinha associado isso ao meu problema mais recente, certo? Eu estava muito confuso, estava com muito medo na época. E comecei a fazer terapia de novo. Voltei a fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana. Daí a minha psicóloga ela foi me orientando para eu entender quais eram os sintomas, foi tirando essa noção de perigo absurdo que eu tinha toda vez que eu saía, que eu sentia essa sensação de medo muito forte, parecia que realmente ia morrer ou que alguma coisa muito ruim ia acontecer e eu sempre fugia do local, certo? Uhum. E ela Uhum. me explicou que existe o transtorno de pânico, que é o medo de ter crise de pânico, certo? Uhum. Diferente de tu ter uma crise de pânico e depois não ter mais, quando tu tem uma crise e tu passa a ter medo de ter novas crises, aí tu É o configura o medo do medo, transtorno. né? Que a O gente medo do chama. medo. O medo de ter medo, certo? E que eu Uhum. tinha desenvolvido uma comorbidade que se chama agorafobia, que é o medo de estar em locais cheios, sem saída aparente, fechados, enfim. Isso. O que acaba também Uhum. sendo caracterizado com medo de sair de casa, às vezes, né? Porque é o medo de sair de casa, basicamente, que é o lugar que tu se sente seguro. E Uhum. aí, ao longo das semanas, eu comecei a diminuir esse enfrentamento, eu comecei a não ir mais no supermercado, comecei a não ir mais no shopping, comecei a não ir mais na minha empresa, porque tudo era uma dificuldade muito grande para mim. Eu ia dormir com medo, acordava com medo, sabendo que eu ia ter que fazer isso, certo? Então, eu diria que por mais ou menos um mês, não durou muito tempo isso, tá? Foi bem intenso, mas não durou muito tempo. Eu não conseguia levar uma vida normal de ir na academia, eu não conseguia ficar na academia, eu não conseguia fazer compras, coisas banais, assim, no nosso dia a dia, né? Eu não conseguia nem na farmácia, qualquer local que era fechado, e eu não conseguia literalmente ver uma saída quando eu entrasse, eu ficava nervoso, ok? Uhum. Então eu me dei um tempo, eu me dei algumas semanas para eu intensificar o tratamento na terapia e tentei pegar leve com essas saídas, certo? Isso foi antes da pandemia, né? Aí na terapia, a minha psicóloga começou a me ensinar o que que era isso que eu estava tendo, por que eu tinha isso, por que especificamente nos locais fechados, o porquê que eu não tinha isso em casa, por exemplo, e principalmente como que eu deveria tratar e encarar isso, certo? Porque assim, o tratamento ele consiste, em primeiro lugar, na minha opinião, em terapia. Eu acho que a terapia é o que faz realmente a diferença, porque te ajuda a ressignificar muitas coisas, certo? Porque eu passei a ver um perigo onde não existia. Não existe um perigo no supermercado, não existia um perigo no shopping, mas eu via um perigo ali. Sem conseguir explicar, eu me sentia muito mal, sentia medo e eu tinha que sair. Então, a minha terapeuta, inclusive, ela entrou aí, a Aline. Ela merece ser mencionada aqui porque Ai, ela foi a minha grande heroína ele, disso aí tudo, né? a Aline e o Alisson fala muito de você, viu? Ah, Parabéns pelo trabalho. inclusive, eu falei com ela hoje, tive uma consulta online com ela hoje, eu já avisei que ia, enfim. Mas, enfim, então foram algumas semanas de muito sofrimento, certo? Até que eu conseguisse entender com a terapia o que estava acontecendo, certo? E quando eu consegui diagnosticar, quando eu entendi que o que eu tinha um nome, ficou tudo mais fácil. Quando eu comecei a entender qual era o meu gatilho e o que me deixava mal, também ficou mais fácil, certo? E é claro que ali na terapia eu combinei outras coisas, né? Eu combinei, por exemplo, exercício físico, eu acho que é importante, sendo ou não sendo ansioso, eu acho que ajuda a regular bem o corpo e a mente. Passei a fazer meditação, que é algo que a minha acupunturista, que acho que entrou aí também agora, a Roseli, me deu essa dica e que Tá, fez toda a diferença, certo? A acupuntura é algo que eu fiz também para ansiedade por muito tempo, muitos meses seguidos, tá? Uma vez por semana, então eu comecei a tentar, certo? Comecei a fazer tudo que eu achava que poderia fazer para que eu não precisasse depender necessariamente de um remédio forte para isso. Nada contra remédio. Eu acho que quem toma, se busca qualidade de vida, tá certo, ok? Mas cada pessoa é uma pessoa. Eu comecei a responder bem à terapia,
começou a fazer diferença para mim, eu comecei a ter mais coragem de fazer os enfrentamentos, eu comecei a ir, por exemplo, nos lugares que me davam medo, comecei a resistir bem, me sentia um pouco mal aqui e ali, alguns dias eram bons, outros dias eram ruins, mas comecei a conseguir fazer isso e fui recobrando a minha qualidade de vida normal, certo? Isso, logicamente, foram alguns bons meses também, né? Outra coisa que eu fiz, que eu também acho que faz a diferença, eu comprei muitos livros em relação a isso. Comprei, acho que uns 3, 4 livros especificamente sobre ansiedade, transtorno de ansiedade, um deles, inclusive, da Mentes Ansiosas, que me trouxe até o grupo de apoio. Também me ajudou bastante, tá? Porque quanto mais conhecimento tu acaba agregando, o autoconhecimento é libertador, né? Uma vez que tu entende o que tu tem, fica muito mais fácil lidar. Eu não era mais desconhecido para mim. Quando eu tinha, se eu tive alguma crise depois de estar bem mais preparado, eu não ficava mais derrotado, não me sentia mais super mal, porque eu sabia o que que era, certo? Eu sabia que eu não ia morrer, por exemplo. Eu sabia que seriam alguns minutos de um sintoma físico bem desconfortável, mas eu sabia que em seguida, se eu aguentasse e não fugisse, e essa é a mensagem, né? O importante é não fugir, porque quando tu foge, tu consolida o medo na tua cabeça. E se tu consolida o medo, tu fica com menos coragem de voltar ao local que te gerou aquele medo, certo? Então, insistindo bastante ao longo dos meses seguintes, isso foi basicamente o ano passado inteiro nisso, né? Eu fui melhorando, 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 até que eu comecei a me sentir confiante a fazer tudo que eu fazia antes, basicamente, né? E aí surgiu a oportunidade do Fantástico, né? Que foi um pouquinho antes de começar a pandemia, de começar o isolamento, que a gente estava conversando, que surgiu a oportunidade dessa série do Drauzio Varela de ansiedade, e que eu poderia ser um personagem. Aceitei, pensando que seria bacana passar essa mensagem para mais gente que tem isso, né? E foram muitos meses de gravação, onde eles gravaram aqui em casa, várias horas, gravaram na minha academia, eu malhando, mostrou muito pouco, infelizmente. Gravaram a minha consulta com a minha psicóloga inteira, e infelizmente não foi quase nada. Ela deu uma aula de ansiedade naquela consulta, eu aproveitei pelo menos, né? Que pena que não deu para aparecer isso. Gravaram também no shopping, que era onde eu tinha medo de ir, então eles me gravaram bastante lá, no supermercado, bastante. Mas enfim, não apareceu quase nada, mas eu acho que o pouco que apareceu deu para passar pelo menos a mensagem mínima que eu queria passar, né? Alisson, muita coisa me chamou a atenção no teu depoimento, gente. Vocês verem assim, ó. O Alisson começou a ter crise de ansiedade ainda criança, né? Aos 10 anos de idade. E essas crises também já eram, assim, falta de ar? Você se lembra, Alisson? Olha, Como é que essa que eu você vivia? comentei, é difícil, é muito tempo atrás, né? Eu me lembrei disso aí durante o tratamento. Comecei a lembrar de muitas coisas que eu tive ao longo da minha vida, da minha infância, que hoje eu sei que estavam ligadas à ansiedade, né? Eu não me lembro Aham. exatamente, mas eu lembro da falta de ar. Eu lembro do meu pai e da minha mãe me acudindo, assim, o que que houve? O que que houve? Tá engasgado? Alguma coisa assim. E eu lembro de estar com aquela sensação característica da taquicardia e da falta de ar. Mas foi muito rápido, assim, foram pouquíssimos minutos, assim, e eu voltei ao normal. E como qualquer criança, fui brincar, Você, né? você sabe que eu também me lembro de um episódio que aconteceu comigo aos 10 anos também. Eu Aham. dentro de um brinquedo, num parque de diversão, era um túnelzinho e a gente tinha que entrar um atrás do outro, assim, Uhum. engatinhando. E eu, no meio do túnel, me apavorei, comecei a gritar, querendo voltar. E aí eu também lembrei disso já adulta. Aham, pois é. Então eu creio que também já era, né, um Exato. sinalzinho ali de uma ansiedade que podia. Eu li isso aí, cara, em que toda pessoa que tem uma propensão a desenvolver com transtorno de ansiedade normalmente dá sinais na infância. Eu acho que eu li isso aí no próprio Mentes Ansiosas, tá? Por exemplo, algo muito comum de uma criança muito ansiosa é terror noturno. Assim, aquele um pesadelo, Sim. medo de dormir no escuro, medo de dormir sozinho. Eu tinha tudo isso aí, eu tinha essas três coisas. Me incomodava demais a minha mãe e meu pai com medo de dormir no escuro, ou com pesadelos, acordava muito assustado e não conseguia dormir mais. Isso são sinais, né? Existe ansiedade de separação também, que a criança ela fica Exato. muito angustiada quando fica longe dos pais, né? Uhum. O corpo, a mente dá sinais desde pequeno, né? Se a gente souber ler isso aí, dá para poupar muito trabalho para a pessoa na vida adulta depois, né? Uhum. Outra coisa que me chamou a atenção é que você falou que quando teve a crise no shopping, Uhum. você entrou em contato com a sua psicóloga. Você já fazia terapia, então, antes mesmo de ter crise de pânico? Olha, eu comecei terapia em 2011 quando a minha mãe faleceu, certo? Eu comecei a terapia para tratar o luto na época, que Ah, foi sim. muito bem tratado. Em poucos meses eu já estava bem melhor. E por Uhum. acaso ela é da área de cognitivo comportamental, que também é a melhor área para tratar o transtorno de ansiedade e acho que outras psicopatologias também. Então eu nunca perdi o contato com ela. Ao longo dos anos eu me tratava um pouquinho, aí parava, me tratava um pouquinho, aí parava. Eu ia No muito na caso, a Aline. necessidade.
E aí, quando eu tive essa crise de ansiedade, logicamente, eu busquei ela, foi a primeira coisa que eu fiz. E ainda bem que eu Uhum. busquei ela primeiro, porque tem vários caminhos que eu poderia ter tomado, assim, sabe? Se eu tivesse ido no psiquiatra primeiro, provavelmente teria me receitado medicação, o que também poderia ter funcionado, mas talvez eu não tivesse desenvolvido o conhecimento que eu desenvolvi, tendo ido nela primeiro, certo? E entendido que eu tinha uma estrutura emocional para lidar com isso, sem necessariamente precisar de alguma medicação, né? Existem alguns tabus, né? Existe muito preconceito também em torno do uso de medicamentos, né, para tratamento psiquiátrico. Mas, assim, a gente tem que entender que tem pessoas que realmente vão precisar, né? Mas isso daí só quem pode avaliar mesmo é o profissional, né? Agora, tem outras pessoas que só com a terapia elas ficam muito bem, né? Como é o caso do Alisson. Então, nem todo mundo tem realmente necessidade, né? Essa prescrição do medicamento. Mas algumas pessoas, por conta dos sintomas, aí como eu falei, né, aí cabe a avaliação do profissional, do psiquiatra, do psicólogo. É, talvez essa pessoa vai ter que usar o medicamento e aqui no Centro de Transtorno, Alisson, eu costumo, você sabe que você participa do grupo de Aham, apoio, um tipo de coisa que é um assunto que eu costumo tratar, assim, eu gosto de tratar com muita naturalidade. No meu caso, eu precisei usar remédio, né? Hoje em dia não estou tomando remédio, mas tomei durante alguns períodos da minha vida. E é o que eu sempre falo, assim, acho que o principal é a gente ter qualidade de vida, né? Essa é a busca do exatamente, tratamento, a gente ter qualidade de exatamente. vida. É, Então, se for necessário tomar remédio, vamos com lá, né? Mas certeza. tem com acompanhamento de um especialista. Nada de E automedicação, né? Que acho que muita gente acaba fazendo muitas vezes, né? não, de forma alguma. E nem usar, assim, usar o mesmo remédio que um amigo ou alguém está usando e, né, deu certo, e aí, enfim. Não, cada organismo é um organismo e a gente vai reagir de forma diferente. Um remédio que para mim funciona, para o outro pode ter não funcionar. E É, isso é então, interessante. Um amigo meu perguntou como é que eu sabia se eu precisava ou não tomar medicação para melhorar. Eu fiz uma régua, desenhei uma linha com a minha psicóloga que é o seguinte: se a minha qualidade de vida no que tange as coisas básicas, comer, dormir, trabalhar, ir malhar, socializar com meus amigos, se qualquer uma dessas coisas estiver comprometida, significa que eu não estou lidando bem com isso, certo? Se eu não uhum, conseguir comer, por favor, é algo muito essencial. Se eu não conseguir dormir, isso, outra coisa essencial. Se eu não conseguir trabalhar e eu não conseguir sair disso, aí eu acho que a medicação faz total sentido e eu com certeza teria optado por isso. No meu caso, eu passei algumas semanas sem conseguir comer bem, sem conseguir dormir. Eu realmente tive umas semanas assim. Mas eu comecei a responder na terapia de uma maneira tão rápida. Eu comecei a voltar a fazer tudo que eu não conseguia fazer antes. E quando eu vi que eu estava bem de novo, eu vi, ok, parece para mim está funcionando. Então eu continuei só com isso, né? uhum, e vem funcionando. E vem E funcionando aí, desde então. como você falou, você associou a terapia à atividade física também, né? Uhum. Apareceu você um pouquinho mesmo só no Aham, Fantástico apareceu. na academia. Você pratica, você vai à academia diariamente? Como é que é isso? Olha, eu já fazia isso antes, tá? Então não é algo que eu comecei por causa do transtorno, né? Mas eu li todos os livros que é recomendado para quem tem um alto grau de ansiedade, independente se tem um transtorno ou não, fazer exercício porque tu coloca muita energia para fora, né? Uhum, E é lógico que uhum. para mim ajuda, porque como eu tinha, com parte da meu tratamento era no início enfrentar locais cheios, a academia é um local cheio, né? Eu já junto o útil ao agradável, um enfrentamento com algo que eu gosto de fazer, que é a academia, então eu fui, continuei indo, não parei nunca de E academia você nunca passou mal? Dentro da Olha, academia você nunca tive. teve. Não, mal não, mas eu tive alguns momentos, assim, sabe? De estar na esteira e sentir aquela pressão, assim, meu Deus do céu, tem que ir embora daqui. A primeira ideia, que vem bater, tem que ir embora. Era sempre essa ideia. Esse é o pensamento invasivo, aquele que vem que tu não quer, que tu não controla, mas que vem com o medo, né? E aí a manutenção do pensamento que é, não vou embora, não tem nenhum perigo aqui. Eu tô bem, não vai acontecer nada. Vou treinar meu treino, quando eu terminar meu treino eu vou embora. Então essa manutenção de pensamento eu conseguia fazer melhor na academia, porque também é um ambiente que eu gostava de estar, certo? Então poucas Uhum. vezes eu tive sensações ruins, mas foi bem mais fácil. Nem todo mundo consegue, a gente, ter esse controle do Alisson. Realmente Exato. é um exercício, né? Aham. Muita gente não consegue. E shopping, você falou que teve sua primeira crise. Como é que é hoje para você entrar no shopping? Você falou que gravou o Fantástico. Como é que você se sente hoje dentro do Ah, shopping?
Pois então, no dia da gravação foi bem difícil porque eu fiquei 2 horas lá dentro, né? E eles ficaram com uma câmera em volta de mim, pelos corredores do supermercado, aí ninguém Isso merece, né? apareceu? Eu não me lembro de ter visto você, Não, você passeando no shopping. não apareceu. Apareceu eu com o carrinho parado uma hora, onde eu fiquei acho que uma meia hora parado com o carrinho mexendo no celular, né? Porque eu disse que uma das coisas que eu faço como distração era mexer no celular, então eles filmaram e mostraram só essa parte. Mas eles me seguiram pelo shopping e supermercado inteiro. Foram 2 horas de Não, peraí. gravação ali. Explica esse negócio do celular. É que Você assim, ó, usa o celular. eu expliquei que eu tenho algumas técnicas. Caso eu esteja num shopping da vida e eu comece a me sentir mal, eu tenho algumas técnicas para conseguir melhorar, tá? São técnicas da distração, né? Que, enfim, que isso faz parte do tratamento, né? Uhum. Então, tem a respiração, que é respirar pelo nariz bem devagar, encher a barriga e respirar pela boca. Fazer isso aí até regular os batimentos, né? Outra coisa é Uhum. se distrair com qualquer coisa. Por exemplo, peguei o celular, eu comecei a me sentir meio mal, tô na fila do supermercado. Tô me sentindo meio mal, não tô legal. Pego o celular, começo a mexer na rede social, e aí mostrou bem essa parte, eu mexendo na rede social ali no Instagram, ali, Aí olhando, distrai. distrai a mente. Ah, se eu continuo mal, ok, tento outra coisa. De repente eu ponho uma música, ponho meus fones. Ou eu pego uma revista, começo a ler, entendeu? Olho para a roupa das pessoas, começo a me distrair, entendeu? O Me negócio é distraio, tirar o foco ali da exato. crise, né? Até Ah. que aquele medo irracional diminua um pouco e eu consiga voltar ao que eu estava fazendo, né? Tudo isso aí é para evitar que a pessoa fuja na hora. Porque eu fugi que é o problema, né? Alisson, tem uma curiosidade, né? Na tua família tem outras pessoas com o mesmo problema, não Sim, é? O tem. mesmo que também sofrem com transtorno de ansiedade. Você pode Aham. falar um pouquinho sobre isso? Claro, não. Olha, eu descobri que o meu pai teve o mesmo problema, acho que entrou uns amigos meus ali. E, e ele foi me contar isso aí somente ano passado, né? Nunca surgiu a oportunidade de a gente falar sobre isso, e quando eu falei pra ele, bah, pai, Ele eu tô nunca mal. tinha te contado nada, Não, ele nunca tinha comentado com você. não porque nunca tinha surgido a oportunidade, né? Então, não é algo que a gente sai falando, assim, ao natural, assim, não é algo que tu coloca no Fantástico, assim, que o pessoal vê normalmente, né? Então, quando isso surgiu, assim, em mim, e eu comecei a ficar mal com isso, eu desabafei com ele, como eu sempre faço. E aí ele na hora falou, cara, eu também tive isso. E aí ele me contou a história dele, que foi igual a minha, assim, sabe? Os mesmos medos, os mesmos sintomas, as mesmas coisas. Foi Agorafobia também, literalmente ele também a passava mal, agorafobia assim. também. Mesma coisa, mesma coisa. Até nos mesmos locais, eu diria, os mesmos medos. Assim, é literalmente uma herança de pai para filho, assim, né? Aham. Então, quando ele me falou isso, eu me senti bem mais aliviado, porque, bom, meu pai, o homem que eu mais admiro nesse mundo, ele teve uma carreira bacana, profissional, de sucesso, criou uma família bacana, hoje aproveita a aposentadoria, ele fez tudo que uma pessoa boa quer fazer, com esse problema, sem tratar na época, porque isso foi há mais de 30 anos atrás, então, uma época que não tinha informação, não tinha Sim, internet, sim. tinha muito mais preconceito, e se ele conseguiu, pô, eu também consigo. Então me deu muita força ter ouvido dele isso aí. E aí ele nunca fez nenhum tratamento, então ele não tinha a mesma retaguarda que eu tinha com a minha psicóloga, mas ele acabou desenvolvendo técnicas ele mesmo que fazem sentido que a gente faz hoje, como se distrair, enfrentar assim mesmo, tudo isso ele fazia na época, ele desenvolveu sozinho isso. Não falava com ninguém sobre, né? Era intuitivo, né? Era uma coisa instintiva, né? Exato, exatamente. E a minha irmã também tem um pouco disso aí. Ela, inclusive, ela apareceu nas gravações. Eu fiz uma entrevista com ela aqui em casa, pela internet. Ela também tem o mesmo problema, acho que é exatamente a mesma coisa, também trata. Então, a minha avó, Uhum. inclusive, que acho que entrou aí agora, ela também. Eu estava lendo agora Aham, a sua eu vi, comentou aqui, olha. eu vi um Tô, textão ali, mas achei que fosse ela. mas que avó linda, hein? Eu Olha, sou sei. avó dele. Quando ele tinha 8 anos, eu assisti várias crises dele, chorava e falava, quando vai passar isso? Pois Olha é. só, Alisson. E a minha Você avó não se também lembra teve. disso. Não, eu não lembro de muita coisa isso aí. Ainda bem, né? Porque não queria, Ainda não bem, você queria ter fala, as ainda bem, né? recordações da. É verdade, ainda bem. Mas, então, é dos dois lados da família, do lado do meu pai, do lado da minha mãe, que é minha avó, todo mundo tem uma certa propensão, né? Então, difícil não desenvolver, né? Ainda bem que meus outros irmãos eu acho que não tem. Acho. Porque existe, né? Dizem, a literatura diz que existe o fator genético, né? Aham, exato, Não exato. que associado a outras coisas, que é o meio e o nosso perfil, né, psicológico, ela pode vir a Uhum. desenvolver um transtorno de ansiedade. No teu caso, parece que
tem fundamento, né? Olha, o Christian está dizendo, todo mundo tem vergonha, ainda bem que meu amigo é sem vergonha. O Christian. Co- Como é que foi, Alisson, falando em vergonha, como é que foi para você, então, participar do Fantástico? Você se arrependeu de alguma forma? Você achou que valeu a pena ter essa exposição? Não, acho que valeu a pena, sim. Eu fiquei chateado com um pouco que apareceu, né? A gente gravou tanta coisa e eu falei tanta coisa ali e apareceu tão pouco, porque eu acho que não era o objetivo, de repente, da série mostrar tudo aquilo, né? No início eu fiquei bem intimidado, porque eu não achei que fosse acontecer, né? Quando foi mencionado que eu poderia ser um personagem, eu não levei a sério, na verdade, né? Pensei, bah, quais são as chances disso acontecer, né? Mas aí aconteceu, e aí as gravações foram um pouco difíceis, né? As que foram em público, na academia, no Super, isso foi bem difícil, foi um dia complicado de enfrentamento, mas no final das contas eu estava bem focado em, ok, vai ser terapêutico para mim, porque eu tinha vergonha de Uhum, compartilhar isso aí, certo? Não é fácil a uhum, gente expor uma fragilidade assim, né? Então eu combinei com a psicóloga que seria bom para mim e aproveitando também seria bom para qualquer pessoa que tenha isso de repente e não tenha buscado ajuda, não tenha informação, que vê que uma pessoa pode ter isso e tranquilamente tocar a vida, né? Então eu me foquei nisso, que ia ser bom para mim e ia ser bom para outras pessoas, então não tinha por que não tentar. Fiquei bem nervoso no dia, logicamente. No dia eu, antes de começar Fantástico, acho que eu cozinhei toda a minha despensa, assim, de nervoso, esperando começar, assim, né? Mas o primeiro domingo apareceu bem pouquinho, quase nada. Ainda no segundo ainda por cima deu um temporal aqui em Porto Alegre e eu fiquei sem luz no meu prédio. Exatamente no não, domingo que ia dar a reportagem que ia aparecer. E era 7 horas da noite, não voltava a luz, aí eu mandei uma mensagem pra minha avó que tava aí agora e fui olhar lá com ela, inclusive, né? Mas tranquilo, e, gente boa. e como foi o feedback? Sua Ó, família, assim, amigos, colegas de trabalho, como é que uhum. foi? Olha, foi bem bacana, assim, sabe? Muita gente que eu não também imaginava que tinha nenhum tipo de transtorno psicopatológico confidenciou para mim que tem. Então, os dias seguintes eu recebi muita mensagem bacana, assim, da minha família, logicamente, né? Porque a família é família, né? Amigos e conhecidos também, pessoas que eu não falava há quase, sei lá, anos, vieram falar comigo, me agradecer pela coragem, me parabenizar por esse tipo de coisa e também falar dos problemas que também tiveram, né? Nessas horas tu vê como todo mundo tem problema, né? Não, pode não ser o mesmo que o teu, mas todo mundo tem algum problema. E quando alguém Ah, então. descobre que tu tem um problema parecido, eles vêm, criam uma empatia e vêm, confidenciam tudo pra ti. Eu achei muito bonito isso. Eu ouvi muita história, bastante história de pessoas com problemas parecidos ou iguais que os meus, que passaram por momentos difíceis também, trataram de maneira diferente ou trataram de maneira igual. Então é bem bacana ver isso Uhum. aí. E as pessoas gostam de compartilhar, né? Por isso que eu acho que um grupo de apoio da vida tem uma importância grande, porque a gente está no meio de pessoas que te entendem a tua dor, onde tu não tem vergonha de falar, porque tu é mais um, na verdade, com problemas muito parecidos, e compartilhar é terapêutico, né? Então foi muito bom. Essa foi a melhor parte, eu acho, da experiência fantástica, foi ouvir as pessoas falar para mim as coisas que falaram e também poder falar de volta um pouquinho, né? Olha, para quem não sabe, o Brasil é o país que tem o maior índice de transtorno de ansiedade no mundo. Então, é provável que se você não tem, você vá ter alguém próximo de você que passe por esse problema, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Se informar sobre isso. Que realmente a gente espera que ninguém passe pelo que a gente passa, né, Alisson? Mas Ah, é sim. provável que você vá em algum momento se deparar com isso na sua vida, seja com alguém próximo de você ou com você mesmo. Olha, a Marta entrou também, Martinha do nosso grupo. Tá certo. Hoje tem a questão dos planetas, né? O alinhamento, né, Marta? Ah, tem que ver isso depois. É, então, e você falou do grupo de apoio, Alisson. Conta pro Uhum. pessoal um pouquinho assim. Você disse que você ficou sabendo do grupo de apoio pelo livro da Ana Beatriz, né? Barbosa e Isso, Silva. isso. Isso, no livro da Mentes Ansiosas, na última página, ela faz menção de tratamentos alternativos, né? Daí ela fala da meditação, que é o que eu faço também hoje. E aí dizia grupos de apoio. Apareceu. Desculpa. E aí dizia grupos de apoio, né? E aí ali eu vi, sem transtorno. Eu acho que tinha outros também, mas acho que esse foi o que mais me chamou a atenção até pelo nome, né? Sem transtorno, né? Faz sentido, né? É o que a gente quer ficar sem. E eu acho que eu te mandei a mensagem no mesmo dia, se bobear, assim. Eu tava muito ansioso por achar maneiras diferentes de tratar aquilo, né? E aí quando eu encontrei o grupo de apoio, eu mandei mensagem, acho que na quinta seguinte eu já fui na primeira reunião. E desde então tenho tentado me manter o mais assíduo possível, né?
E é bacana, né? Você acha que é importante também no seu tratamento, assim? Ah, com certeza, porque ali, primeiro que eu fico sabendo o tratamento que os outros fazem, que pode dar certo para mim também, e consigo falar um pouquinho da minha história, né? E, de novo, compartilhar é o que torna o fardo mais leve, digamos assim, né? E saber que tem mais gente passando pelo mesmo problema dá uma certa tranquilidade, é até meio egoísta falar, mas tu te sente bem quando Ah, tu vê que sim. outras pessoas têm um problema parecido com o teu e estão lá tocando suas vidas, né? Fazendo o que tem que fazer, então não é o fim, né? Eu sempre falo isso no grupo, gente. Não é que eu goste de saber que tem mais gente sofrendo, mas dá um Aham, certo conforto, dá, né? dá. E ainda assim, quando a gente encontra pessoas, por exemplo, como você, Alisson, né? Que é uma pessoa que, poxa, tem uma profissão, uma pessoa produtiva, Aham. né? Família, seus amigos, né? E saber que também enfrenta isso, realmente dá um certo conforto, Dá um né? up, né? E falando em família e amigos, quando você começou a ter as crises, né, de pânico, a questão da agorafobia, como é que foi isso para você? De que forma essas crises assim prejudicaram mais a tua vida, tua rotina? Uhum. Bom, no início eu não conseguia nem ir pro meu escritório, né? Pelo menos não sem pensar em voltar o quanto antes quando eu chegava lá. E como eu estava com medo de fazer coisas banais da vida, como fazer compras, logicamente eu também não me sentia confortável na casa de ninguém. Ou fazer um happy hour com meus colegas de trabalho, então ficou tudo mais difícil. Então, e claro, e dava mais aquela vergonha de falar, né? Bah, estou com um problema, será que alguém tem esse problema? Tu te sente muito desamparado, né? Ó, passou Uhum. o Ah, representante aqui, cara. chegou! Olha aí, ó. Cadê? Oi! É Pera aí, muito gente, só. fofo. Com licença, obrigado. Mas assim, atrapalhou bastante no início, porque como eu tinha medo de sair de casa, isso atrapalha qualquer vida social que tu pode ter, independente se é família, conhecidos, amigos. Então no início eu não saía mesmo, eu não falei nem pra minha esposa no início lá, né? Você como homem, Alisson, como é que foi para isso? Inclusive com a sua esposa, como é que foi para você Uhum. conversar com ela sobre isso? Quando vocês se Olha, no casaram, quando vocês início. começaram a namorar, você Ah, já isso faz tinha 8 anos, alguma. faz tempo. Ah, então, mas Mas você já enfim, apresentava algum indício aí, alguma questão de ansiedade? Ou você chegou a conversar com ela sobre isso ou teve alguma dificuldade? nunca falei porque o transtorno em si, ele surgiu ano passado. Até então eu era um ansioso que tinha picos de ansiedade de uma maneira muito isolada, muito espaçada. Então nunca foi um problemão na minha Uhum. vida, certo? E a fobia e o transtorno de pânico surgiram ano passado. Então ainda é novo pra mim, né? Mas assim, de qualquer maneira, falar pra ela ou falar pra qualquer pessoa, pra mim no início era difícil porque tem muito aquele orgulho machista, né? Isso é muito do homem, infelizmente. Eu acho que tem muito mais homem com esse problema que a gente não sabe porque eles não querem falar. O meu pai, por exemplo, é um que acho que não falou pra minha mãe até o dia que ela faleceu, porque acho que ele não se sentia bem falando. E eu não julgo isso, tá? De forma alguma. Mas esse orgulho de querer guardar a fraqueza pra si, a fragilidade pra si, não querer que as pessoas saibam que tu tem uma fragilidade é uma besteira, porque tu sofre sozinho. Os meses que eu não falei pra ninguém que eu tinha sobre minha psicóloga foi os meses que eu fiquei pior. Que eu dormi pior, que eu comi pior, ou que eu me senti mais desanimado ou desamparado, né? Se sentir desamparado acho que é a pior coisa que tem, e quando tu começa a compartilhar e tu vê que as pessoas querem te amparar, é quando tu começa aos pouquinhos te reerguer, né? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria falado isso pra qualquer pessoa da minha família, no primeiro dia que eu comecei a sentir que estava se formando um problema, e não esperado meses para fazer isso, né? Uhum. Alisson, e a questão da meditação? Você pratica que tipo de meditação? Você faz meditação guiada? Como é que é? Eu tenho um aplicativo para isso. Eu não sou um guru da meditação, tá? Eu faço ali todo dia uma atividade bem básica de meditação de 5 a 10 minutos com base no aplicativo, tá? É um aplicativo bem bom. Não vou fazer propaganda dele aqui, mas é Insight Timer o nome Inclusive, dele, depois, tá? como é que é o nome? Insight Timer. É em inglês, Insight. tá? Mas Uhum. ele tem uma opção que é diário, assim, que é daily no caso, né? Então todo dia eles lançam uma meditação nova, guiada, de 5 a 10 minutos, dos diversos assuntos, às vezes é só uma música, às vezes é uma pessoa falando e guiando a respiração. E comecei a fazer no início porque, bom, pensei, bom, não custa tentar, né? Eu já estava mal mesmo que custava tentar uma meditação, né? E aí comecei a gostar de fazer, porque de fato te acalma, te ajuda muito a respiração, e a respiração ela é muito chave, né? Quando tu tá em crise, tu começa a praticar a respiração,
ela realmente ajuda, mas ela só ajuda a hora que tu aprende a fazer essa respiração. É um pouquinho chato, requer muita prática, né? Isso aí ensina muito na meditação. Comecei a fazer todo dia, final do dia eu pego, faço 5, 10 minutos e vira um hábito. Faço todo dia agora, não falho um dia, faço deitado, faço em pé, faço sentado, é só colocar os fones. Ou nem isso, às vezes Aham. mesmo eu faço sem nenhuma música, sem nenhum instrumento nem nada, sozinho, respirando ali, 5 minutinhos. No YouTube também tem. Se vocês procurarem, gente, no YouTube, por meditação guiada, vai aparecer várias meditações com aquelas músicas relaxantes. Eu costumo. Meu filho também, a gente costuma colocar na hora de dormir, assim, é bem gostoso. Não é bacana, eu também gosto bastante. É um momento ali que tu pode desacelerar um pouquinho do dia, respirar com calma, ouvir uma música, assim, fechar o olho, deixar um pouco os problemas. Como foca muito no agora as meditações, né? Se tu focar no agora, o problema do ansioso é que tu não foca no agora, né? Tá sempre focando no amanhã, no depois, e aí daí que vem a ansiedade, né? Então tu manter aquilo ali, tu manter aqueles 5 minutos por dia, 10 minutos ou 20, dependendo da tua disposição, no agora, respirando, de olho fechado, nossa, faz uma diferença no dia pra ti aquilo. Ô, Alisson, e durante a pandemia? Muita gente começou a ter crises de pânico, né? Começou a ter problema com ansiedade durante a pandemia. Outras pessoas que já não estavam sentindo mais nada, estavam sintomáticas, voltaram a Aham. ter crise de pânico, outras pioraram. Como é que está sendo a pandemia para você? Olha, pra mim atrapalhou bastante no sentido de que eu estava bem no meio do meu tratamento, certo? Onde eu estava tentando fazer os enfrentamentos que eu tinha que fazer e me expor aos locais que me davam medo. E o isolamento veio para atrapalhar isso total, né? Fora a incerteza que isso gera no início, porque no início foi dada muita informação, foi feito muito terrorismo, digamos assim, certo? Em toda a mídia do perigo que tinha, de fato existe um perigo. Então isso em si já gera uma ansiedade. Era um perigo novo, ninguém estava preparado para aquilo, para um isolamento. Então isso por si só já gera uma insegurança enorme. Para quem é ansioso, isso é um prato cheio, né? Tu já é ansioso natural, aí vem um negócio desses, a ansiedade ela dá um bom de um pico, né? E aí ficar em casa todo dia, para quem não é acostumado, isolado, sem poder fazer nada, é outro ansiogênico, né? Para mim especificamente, eu já trabalhava de casa durante a semana, uns dois, três dias, então não foi uma grande novidade. Mas não poder sair de casa, ter que ficar em casa Sim. todo dia, e ter que entrar com todos aqueles cuidados, usar máscara, e era tudo muito novo, atrapalhou bastante. Com Aí tem certeza. a questão, também sinto isso, assim, eu sempre também gostei muito de ficar em casa, mas você não, ficar impedido de sair, né, você ser Uhum. obrigado a ficar, essa é uma questão. E a outra é que a gente lida muito com medo, um medo irreal, né, quando Aham. a gente trata de ansiedade patológica, geralmente a gente trata de medos irreais, né. E durante a pandemia, a gente realmente está lidando com o medo que Aham. é concreto, né? Realmente existem riscos e tal. Então, Com isso certeza. isso tem sido bastante complicado, né? A gente sempre acaba, nas reuniões do grupo de apoio, a gente acaba sempre indo para esse Aham. assunto, porque é uma coisa Não assim, é tem uma como, angústia né? Não tem muito como. presente, né? Difícil de lidar, né? É. Mas que bom que a gente se tem ali para poder Aham, se exato. falar, Poder né? descarregar pelo menos uma vez a semana um pouco, né? Você falou sobre agorafobia no início. Vamos explicar para o pessoal que não sabe o que é a agorafobia? A agorafobia, ela está muito relacionada com o transtorno do pânico, é muito comum, né? Eu até te contei também, no início, quando eu comecei a ter crise de pânico, eu também tinha agorafobia. E a agorafobia é um pavor que a pessoa tem quando ela está em lugares amplos e ela não vê uma Uma saída. saída, né? Uma saída ali. Ou ela tem receio também de não conseguir ser socorrida a tempo. Uhum. Eu até contei para vocês uma vez na reunião, eu costumava ir muito para a região dos lagos e quando eu pegava engarrafamento, aquilo me angustiava muito. Eu tinha sempre crise de pânico no engarrafamento, pensando como é que eu ia sair daquela situação se eu passasse mal, né? Eu ficava assim pensando, será que meu plano de saúde dá direito a helicóptero? Será que eles vão vir me resgatar? Então não é só em shoppings e academia, pode acontecer também em lugares, não só lugares fechados, mas lugares abertos, né, onde você não consiga realmente ver uma saída aparente, né?
Hoje em dia, como é que você tá ok? Você está conseguindo conviver bem com a terapia e a meditação, a atividade física? Como é que você está hoje com relação aos sintomas? Tá ouvindo o Alisson? Ih, o Alisson caiu. Vamos ver se ele volta, gente. Oi, Marcos. Pois é, Vivi, o pânico e agora a fobia, eles costumam andar bem juntos, viu? Nath é irmã do Alisson ou não? Nath, depois a gente conversa no direct, tá? Aí eu te passo o link. O Alisson tá voltando aqui, gente. Opa, Oi, Alisson, caiu. desculpa. Ah, caiu não, é que entrou uma ligação aqui e o meu fone se perdeu e eu perdi o áudio. Aí eu saí e Ah, voltei de tá novo. bom. Desculpa, Karen, qual era a pergunta? Eu tava te perguntando como é que você tá hoje em dia com relação aos seus sintomas. Como é que você convive hoje com Uhum. eles? Olha, Como é que é a sua qualidade de vida hoje? olha, com a bagagem que eu adquiri no último ano, com tratamento, com leitura, com meditação, enfim, com enfrentamentos, eu diria que hoje eu estou muito bem, certo? 100% eu não diria, porque é difícil de se classificar como 100%, né? Mas me sinto bem melhor hoje, bem mais preparado. Assim, tem alguns receios ainda, tá? Nem tudo é fácil e tem dias que está tudo muito bem, outros dias que não está nem tanto. Mas hoje eu consigo fazer tudo que eu preciso fazer, certo? Os medos que eu tinha antes muito exacerbados, como o medo de estar em qualquer lugar fechado, muito cheio, hoje é bem mais fácil. Hoje eu consigo fazer uma manutenção de pensamento quando eu estou nesses locais e começa a me dar medo e consegue me manter são, pelo menos, a ponto de eu fazer o que eu preciso fazer sem necessariamente ir embora ou sentir muito medo. Então hoje eu diria assim, ó, hoje eu tô uns 90%. Consigo fazer tudo que eu preciso fazer. Tenho bem mais Uhum. confiança em mim, no meu tratamento, em tudo que eu fiz e aprendi. Eu entendo até onde esse problema pode me impedir de fazer alguma coisa ou não, certo? Não tem, digamos que nada de novo para eu aprender, pelo menos não da minha condição atual. Então, mas é claro que, assim, ó, o problema da pessoa que tem uma psicopatologia é que a gente entra em remissão, às vezes, tu fica algumas boas temporadas sem nenhum sintoma, Sim, mas, sim. claro, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, né? Qualquer evento muito traumático na nossa vida pode, de repente, engatilhar de novo problemas que a gente sabe que tem, mas que estão ali dormentes, né? Você Então, eu acho. também você evita gatilhos? Por exemplo, é, eu evito assistir noticiário, Aham, eu evito assistir determinados filmes, assim. Eu até falo isso para vocês, né? Que aham, sim, eu sim. adoro assistir comédia, stand-up comedy, Aham, assisto alguns programas assim que são bem bobos mesmo, mas assim, porque eu sei que aquilo ali uhum. não vai É me causar nenhum ansiogênico. tipo de. É. Uhum. Então, você tem esse tipo de receio com alguma coisa, alguma situação, que você evite, assim? Olha, eu tento não evitar, exatamente porque a evitação, para mim, a evitação ou a esquiva foi um problema, na verdade, né? Sempre que eu evitar fazer algo que eu tinha medo, como sair, certo? Me gerava um problema. Então, se eu tenho um medo, por exemplo, sei lá, final de mês, tem que fazer supermercado final de mês. A gente já sabe que vai estar muito cheio. Eu já sei que vai ter filas quilométricas no caixa para pagar. O corredor não está cheio, vai estar tudo cheio. Se eu evitasse ir nesse dia, porque eu tenho medo de repente ser muito intenso para mim, eu vou estar adiando a resolução do meu problema, certo? Então eu tento não evitar. Mas esses são os únicos receios que eu tenho hoje em dia. Ok? Mais nada, na verdade. Então, supermercado cheio. Ah, tem que encarar. Você Azar. tinha que vir aqui no Rio. O Alisson é de Porto Alegre, gente. A gente não falou, mas eu acho que deu para perceber, né? Que ele é do Sul. Alisson, se eu te convidasse para ir num aniversário Guanabara aqui no Rio, eu acho que ia ser um problema. Aonde que Para é quem, isso? quem é aqui do Rio sabe o que eu estou falando. É uma rede de supermercado aqui que quando tem esse aniversário, é uma promoção e aí o supermercado fica lotado. Ah, é? Seria aí uma exposição para você, Ia sair curado de lá, então. poxa, ou não. Ou ia ter a pior crise da minha vida lá.
E você falou que faz a TCC, né? A TCC, gente, costuma ser muito indicada para casos de transtorno de ansiedade, né? Costuma ser a mais recomendada, apesar de que eu falo, isso é muito pessoal. Acho que tem pessoas que se dão muito bem com psicanálise. Eu, por um acaso, também fiz TCC, fiz uma mescla de TCC e acho que funciona muito bem. Como é que é a tua terapia, Alisson? Olha, no início foi muito mais para. Primeiro a gente começou com ela me explicando o que que era o meu diagnóstico, né? Porque tu tem que entender o que tu tem primeiro. Então, entender o conceito de ansiedade, o fato de que todo mundo tem ansiedade. Ansiedade não é um problema por si só, e sim ansiedade patológica é um problema. Depois entender Uhum, exatamente qual era o meu transtorno, certo? Exatamente, porque tem vários transtornos. Tem o TAG, que é o de ansiedade generalizada, tem o transtorno de estresse pós-traumático, enfim, tem uma série de transtornos e entender qual o teu ajuda a tu começar o caminho para o autoconhecimento, né? No meu caso, ela trabalhou muito em ressignificar alguns conceitos que eu criei catastróficos na minha cabeça. Porque esse é o pensamento que vem na hora. A gente começa a catastrofizar tudo, né? Ah, eu tenho medo de morrer. A gente não vai morrer por ter uma crise de ansiedade. Ah, eu tô com medo de ir no supermercado porque existe um perigo lá. Não, não tem nenhum perigo lá. Ah, mas se as pessoas verem que eu tô tendo uma crise, isso não é um perigo também. Isso não é um problema. Então ela trabalhou muito ressignificando essas coisas para mim e me tirando meu medo dessas coisas e me ajudando a ver que a única maneira de enfrentar uma fobia é, de fato, te colocando dentro dela, né? Te colocando numa situação que ela gere algum gatilho. Então, comigo foi bem nessa linha, assim, sabe? Primeiro me explicar qual era o meu diagnóstico, certo? Qual era a minha patologia. Segundo, quais pensamentos que ela pode me trazer em momentos de medo. Como rebater esses pensamentos com a manutenção de pensamento, certo? Aquela coisa, uhum, o medo te diz vai embora, o medo te diz tu vai morrer, o medo te diz vai passar mal, tu vai desmaiar. O pensamento, não, não vai acontecer uhum. nada disso aí, não tem nenhum perigo aqui, por que que eu vou passar mal, certo? É só respirar fundo, tá tudo bem, esse tipo de coisa. Parece banal, parece muito fácil, como se estivesse falando com uma criança, mas uma vez que tu Sim. pratica isso nas situações que te geram medo, e tu pratica isso até que vire hábito teu, que é o que eu faço hoje, fica muito mais fácil, não deixa o medo se instalar. Eu até começo a sentir, às vezes, um pequeno sintoma quando eu estou numa situação dessas, mas eu começo a usar essa técnica de pensar positivo, enfim, de racionalizar o momento ao invés de deixar o medo virar uma catástrofe, certo? É atacar, eles chamam de pensamentos automáticos, né? Exatamente, Com exatamente. Tu não fatos, né, controla gente? eles, Contra certo? fatos não há argumentos, né? E se a Qual é a ansiedade bater, probabilidade disso acontecer? Racionalizamento. exato, exato. E a gente sabe que quase nunca acontece, né? E primeiro, aceitar. Se começar a me bater uma ansiedade e eu estiver numa fila do supermercado, a primeira coisa a fazer é aceitar que a ansiedade está ali. Não briga com ela, porque quanto mais tu briga com a ansiedade, mais ela cresce. Não é uma briga que a gente ganha. Então aceita que ela está ali, certo? Respira fundo, aguenta, se distrai, de repente, que vai passar, né? Uhum. E durante a pandemia você está fazendo online. Você se adaptou bem? Sim, sim, tranquilo. Quando a internet não falha, dá tudo certo. Hoje eu fiz online com ela, bem tranquilo também aqui. Uma hora bem aproveitada, então qualquer coisa é melhor que não fazer, né? Ah, com certeza, gente. Eu acho que a terapia online ela veio para ficar mesmo, Aham. né? Oi, querido. Deixa E eu ver aí aqui se tem funciona. mais. A respiração, a Liliane está falando, a respiração ajuda muito. Sim, ajuda bastante. O Alisson estava até no Fantástico. Ele, para quem está chegando agora, gente, o Alisson, ele participou do quadro do Drauzio Varela sobre ansiedade, parada obrigatória. Ele apareceu no domingo retrasado falando sobre a experiência dele com pânico, agorafobia. E o Alisson participa do nosso grupo de apoio também, então eu convidei ele para vir aqui bater um papo com a gente, contar mais um pouco sobre essa experiência. Uhum. Eu estava falando sobre a terapia online. Aham. Deixa eu ver. Estava falando que veio para ficar, né? Que a gente não tinha essa. Muita gente que antes nem cogitava fazer, hoje foi obrigado a fazer, porque era a única forma, e agora né, se tornou realmente uma alternativa muito, muito. A terapia é tudo. Magda, Aham. eu Ah, concordo com você. essa é a minha Dinda, ela também tem. A família está em peso, pois é. Eu acho que a terapia é essencial, né? Como o Alisson falou, ele não faz uso de medicamento, então tem pessoas que conseguem tratar só com a terapia e, e eu acho fundamental mesmo.
Deixa eu só ver aqui, Alisson, o que se faltou alguma coisa para te perguntar. A gente falou da atividade física, como foi Uhum. participar do Fantástico, o feedback. Você trabalha com o quê, Alisson? Eu sou gerente de projetos, trabalho na área de TI. Ah, na área de TI. Uhum. Eu te perguntei como é que tá hoje. A ansiedade, de alguma forma, hoje atrapalha o seu dia a dia? Olha, ah, depende, tem dias e dias, né? Trabalhando de casa, dificilmente eu tenho alguma crise de ansiedade, né? Nunca tive, na verdade, mas a ansiedade boa não me atrapalha. Aquela ansiedade pré alguma reunião difícil, essa não me atrapalha. Agora, aquela ansiedade onde eu não consigo desligar, digamos que o dia inteiro, essa atrapalha bastante, mas eu não tenho tido ela em casa. Em casa eu sempre me senti muito seguro, assim, que é o normal das pessoas se sentir bem em casa, né? Nem todo mundo que tem transtorno de pânico tem crise de pânico em casa, algumas pessoas têm. Mas normalmente quem tem agorafobia, que foi o meu caso, tu passa a ver a tua casa como o local mais seguro do planeta, né? Sim, sim. Então, dentro de Eu casa eu tinha, sempre me senti, que coisa boa, cheguei em casa, agora eu tô seguro, né? Fora de casa era sempre aquela expectativa de vai acontecer alguma coisa, certo? Então, bem tranquilo. Ansiedade boa ultimamente não tem me atrapalhado. Ai, que bom. Gente, tá vendo? É possível. Acho que essa mensagem que tem que ficar, sabe? Infelizmente, como eu falei, a ansiedade, é, ela é um problema real, assim, muito sério no Brasil. A gente é campeão, nós somos o país que tem o maior índice de ansiedade no planeta. Então, mas é importante a gente falar, se informar e ver que existe tratamento para isso, né? Então, assim, existe terapia, existe medicamentos também, seguros que podem ser usados, no caso, quando há necessidade, né? Então, Alisson, assim, o teu depoimento, Alisson, é muito importante, especialmente por você ser homem, né? Como você Aham. falou, os homens ainda têm uma dificuldade muito grande de assumirem esse tipo de fragilidade, né? Uhum. A qual todos nós, a gente está exposto a isso, todos nós, sendo homens ou mulheres. É. E, e é muito importante você, como homem, dar esse depoimento, né? Uhum. Eu queria saber se, assim, queria que você finalizasse deixando alguma mensagem, alguma coisa que lá no Fantástico você não conseguiu transmitir. Uhum. Então, queria que te deixar à vontade para a gente Tranquilo. encerrar aqui. Eu acho que o mais importante tu falou, e eu acho que por mais que tenha aparecido pouca coisa fantástica, o mais importante eu queria que tivesse aparecido, apareceu, que é o que eu falei assim, ó. É um problema, como tu falou, que existe um diagnóstico, certo? Não é um problema que ninguém tem, é um problema que muita gente tem. Então existe um diagnóstico, existe um tratamento, então a pior escolha que tu pode fazer é sofrer sozinho com isso. Então o que eu falei lá, eu repito aqui, se a pessoa tem esse problema, se tu conhece alguém que tem esse problema, ou tu mesmo busca tratamento, ou ajuda a pessoa a buscar um tratamento, porque existe. E o tratamento ele é rápido, certo? Não tem por que sofrer sozinho por causa disso, não. Pelo menos não hoje em dia, né? Não, existe a terapia, existem Aham. os grupos de apoio, né, gente? Aproveitar aqui para Aham. deixar, então, também para vocês um convite, quem tiver é, diagnóstico de pânico ou de ansiedade generalizada, a gente se reúne todas as quintas-feiras pelo Zoom, né, às 19 horas. Quem tiver interesse em participar, me manda um direct ou então me manda um e-mail no semtranstorno@gmail.com, que aí a gente conversa e eu passo o link para vocês poderem se juntar a gente. Vai ser um prazer, né, Alisson, a gente receber no Com grupo. certeza. Mais homem, por favor, gente. Tá faltando homem no grupo, né? É verdade, olha, tem alguns que estão aqui, eu não vou dedurar, mas que não têm participado do grupo, gente, vamos voltar. É isso aí. Vamos fazer companhia para o Alisson, rapazes. Tá bem? Alisson, muito obrigada por você ter aceitado o convite, de Eu que bater um papo aqui agradeço. comigo. Foi, eu que É agradeço. muito, muito bom ter você no grupo. Eu já te falei isso, eu admiro muito você. Você é uma pessoa muito, muito bacana, muito doce, muito sempre educado, sempre amoroso com as pessoas no grupo. Então, para mim, assim, realmente uma honra ter você com a gente. E te agradeço muito por participar do grupo e por estar aqui hoje comigo, batendo esse papo aqui. Mais uma vez, Tá me deixando sem jeito em praticando público, essa assim, né, cara? solidariedade sua com as pessoas. Tá bem? Valeu. Obrigado. Tudo que tu falou eu te devolvo, tá? Em dobro, tá? Ah, obrigada, obrigada. Gente, boa noite então. Espero que vocês tenham gostado, tá bem? E é isso. Quem quiser participar do grupo de Valeu. apoio sem transtorno,
É só entrar em contato comigo e a gente vai ter o maior prazer em receber vocês. Tá bom? Valeu, gente. Beijo, boa Tchau, noite, tchau. Alisson. Tchau, tchau. Valeu, beijo. Tchau, tchau, cara. Beijo, tchau, tchau, gente.